Que repercutiu essa semana a invasão a um condomínio de luxo na zona sul de Aracaju. O caso aconteceu na última quarta-feira, quando 2 suspeitos entraram num prédio sem qualquer resistência, muito tranquilamente, e realizaram o assalto. Eles foram até a cobertura, no 13º andar, e renderam um dos moradores. Amarraram ele e levaram armas, joias. A gente vai trazer todos os detalhes. Ontem conversamos com o delegado-geral da Polícia Civil, o Tiago Leandro, que afirmou que o crime poderia ter contado com a participação de um ou mais envolvidos. E foi exatamente isso que aconteceu. Após identificar o modelo do carro usado na ação, a polícia chegou até Monique Baron Costa Val, de 36 anos. Ela foi encontrada na noite de ontem dirigindo o veículo usado no crime, em Rosário do Catete, município distante 38 quilômetros de Aracaju. Ela estava hospedada em uma pousada. Vocês conferem os 3 aí. Ela estava numa pousada e com esses 2 homens. Quando a polícia chegou, Alan Oliveira Santos, de 19 anos, ele estava no local, teria recebido a polícia a tiros. O Eliezer Matos dos Santos, na verdade, Eliezer Matos dos Santos Filho, de 23 anos, tinha saído da pousada momentos antes da chegada da polícia. A Monique foi presa e detalhou informações de como o grupo agia. Lembrando, gente, desses 3, Alan morreu em confronto com a polícia, o Eliezer continua foragido e a Monique está presa. Vamos conferir a reportagem completa desse cerco policial aos criminosos agora, com a repórter Aline Aragão. Põe na cena. As imagens das câmeras de segurança e oitiva de vítimas e testemunhas foram fundamentais para a localização dos suspeitos. Até agora, 3 pessoas foram identificadas. Uma mulher foi presa e um dos suspeitos morreu em confronto. Os 2 homens que aparecem nas imagens do condomínio são Eliezer Matos dos Santos Filho, de 23 anos, e Alan Oliveira Santos, de 19. Eles utilizaram este carro. O veículo era conduzido por Monique Baron Costa Val, de 36 anos. Os criminosos são do estado de São Paulo e foram localizados em uma pousada na BR-101, na altura de Rosário do Catete. Com a informação do veículo que foi utilizado, as equipes do complexo receberam a informação através da inteligência, através da DIPOL, de que esse veículo se encontrava no município de Rosário do Catete, em uma pousada. De imediato, os policiais foram ao local, onde lograram o êxito em visualizar o veículo trafegando em via pública. De imediato foi procedida a abordagem policial, tendo sido realizada a prisão de uma mulher que também fazia parte dessa quadrilha. Ato contínuo, ela indicou a pousada onde estava hospedado um dos indivíduos que é visualizado cometendo o assalto. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Técnica também atuaram nos levantamentos feitos no local para a investigação do COP, que resultou na ação policial. Com os suspeitos, a polícia conseguiu recuperar a maior parte dos pertences roubados, entre eles bolsas, um computador, dinheiro, joias e 4 armas de fogo. Eles levaram 4 armas de fogo de dentro do apartamento, então eles estavam fortemente armados. Então, no momento que a polícia fez a abordagem, identificou um jovem de 19 anos, é o recorte de idade que a gente fez, né, entre 18 e 22 anos. Então, o Alan Oliveira Santos, ele acabou reagindo à chegada dos policiais. Repito, levaram 4 armas de fogo de dentro da residência e foi socorrido e acabou morrendo no confronto. Um crime que chamou a atenção principalmente pela ousadia. Os criminosos entram e saem do condomínio tranquilamente. Aproveitam uma falha da segurança. Segundo a polícia, eles integram um grupo criminoso especialista nesse tipo de investida. E antes de chegar a Aracaju, agiram na capital baiana. Pelo que foi apurado até então, nós temos convicção de que esse trio criminoso cometeu esse mesmo tipo de crime, não só aqui no estado de Sergipe, como também na cidade de Salvador, na Bahia.
Lá eles cometeram também diversos arrombamentos de condomínios de luxo. E aqui no estado de Sergipe, nós temos a informação de 2 apartamentos, sendo que um deles nada foi subtraído. O crime aconteceu na tarde da última quarta-feira, em um condomínio de luxo no bairro 13 de Julho. Os 2 homens chegam caminhando, entram com facilidade e ainda dão um tchauzinho para o porteiro. Eles passaram cerca de 1h30 dentro do apartamento e foram embora carregando uma bolsa e uma mochila. A polícia pede a ajuda da população para a localização do segundo suspeito, Eliezer Matos dos Santos Filho, de 23 anos, que tinha saído da pousada pouco antes da polícia chegar. Qualquer informação pode ser passada para o Disque Denúncia 181 da Polícia Civil. As investigações tendem e continuam não só para identificar esse indivíduo foragido que entrou no prédio, como também não descartamos a participação de outras pessoas nesse crime. Nós trouxemos esse caso em primeira mão na quarta-feira, enquanto ainda a polícia estava chegando no local. Ontem, nós também antecipamos essas informações com o delegado-geral da Polícia Civil, Tiago Leandro, que adiantou que ele seria um de São Paulo, adiantou que tinha mais pessoas envolvidas e hoje, de fato, foi tudo confirmado, né? A Monique está presa, um morreu em confronto com a polícia e o outro é considerado foragido. A Monique Barão Costa, de 36 anos, seria o que se chama de cabeça, o cérebro de toda a ação. Ela responde a 8 processos e já foi presa no Rio de Janeiro. A gente tem outros detalhes agora com o repórter Douglas Magalhães. Os 2 jovens que invadiram um apartamento de luxo aqui na zona sul de Aracaju não estavam só. Por detrás deles, uma cabeça pensante. Monique Barão Costa Val, 36 anos de idade, uma mulher bonita, bem apresentável. Ela é quem dava as ordens e quem controlava a dupla invasora. Essas imagens vocês vão ver um veículo Mobi. Dentro dele, Monique Barão Costa Val. Ela estava cercando o local onde os 2 jovens estavam praticando o assalto e passando orientações via telefone celular. A troca de camisas, por exemplo, e a colocação do chapéu na saída do apartamento foi uma orientação de Monique Barão Costa Val. Fazendo uma rápida pesquisa na internet, existem 7 processos contra ela nos tribunais de justiça de São Paulo e de Minas Gerais. E hoje pela manhã a polícia tomou conhecimento que ela já foi presa no Rio de Janeiro por roubo. A polícia está investigando todos esses processos para saber se ela já praticou outros tipos de crime aqui no estado de Sergipe. De acordo com informações da polícia, que não quer falar no momento, a Monique Barão Costa Val é uma experiente criminosa que recrutava os jovens e que dava todo o auxílio. Era ela quem fazia todo o levantamento. Ela seguia dirigindo enquanto que os jovens tentavam entrar nos apartamentos. Imagens mostram eles tentando entrar em outros apartamentos que tiveram o cuidado de não abrir o portão. Mas eles acharam um portão aberto, entraram e praticaram o crime. Ontem à noite, um deles morreu em confronto com a polícia. E Monique Barão Costa Val, 36 anos de idade, está presa. E a polícia agora está focada em investigar quem é esta mulher. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Eu chamo a atenção, gente, porque tem muitos jovens que veem esse tipo de crime acontecer e fica com aquela sensação assim, mas eu não fiz nada para ninguém, eu cheguei lá, só peguei, fui embora, não peguei em arma, não peguei em nada, não tinha ninguém na casa. Esse tipo de situação nos mostra que isso não tem nada a ver, muito pelo contrário. A gente está falando de um crime que tomou proporções muito maiores, porque esses 2 homens levaram armas que estavam dentro da casa da promotora. Esses homens já vinham cometendo outros crimes
E qual o resultado disso? A cabeça, né, presa, um morto. A gente está falando de uma pessoa morta, gente. Isso não é brincadeira, não. A polícia diz que ele reagiu à chegada, reagiu com um tiro e morreu. Aí eu te pergunto, um jovem de 19 anos, vale a pena? Valeu a pena sair arrombando por aí apartamentos de luxo? Porque a ideia que se tem mas as pessoas tinham condições, não ia fazer falta. Aquilo ali que eu peguei não ia fazer falta. E sua vida vale? E passar boa parte da sua vida na cadeia vale a pena? Então, para quem está pensando que é arrombar, que entrar numa casa e levar as coisas, fazer o furto, não dá em nada, é bom que a gente mostre os desdobramentos disso. Quero lembrar para vocês que esse grupo já vinha cometendo outros crimes. Quem está debruçado nessa história, como eu falei no início do programa, é o repórter Vinícius Mecenas. A gente vai ao vivo com ele aqui. Vinícius, que fez a cobertura com exclusividade desde os primeiros momentos em que a polícia ainda estava chegando. Vinícius deu em primeira mão, né? Inclusive para todos os jornais, né? Todos os noticiários pegaram trechos, né, da entrevista que o Vinícius fez, viralizou nas redes sociais do coronel dizendo que não tinha nenhum criminoso ainda lá dentro, informando algumas questões. E agora a gente vai mostrar com exclusividade umas imagens que o Douglas Magalhães conseguiu pra gente. Antes do Alan de Oliveira Santos, de 19 anos, o suspeito, morrer em confronto com a polícia. Detalhes dele agindo em outro condomínio, no mesmo bairro. Enquanto isso, Vinícius, a gente mostrou aqui, a gente já está com a imagem do Vinícius, viu, Vini? Antes de chamar você, nós mostramos a Monique dirigindo o carro em volta do prédio enquanto eles agiam. E você vai trazer para a gente antes disso. O que aconteceu antes, Vini? Boa noite. Oi, Mariana, agora sim, boa noite para você e para todos que estão aqui com a gente na TV Atalaia, no Cidade Alerta. Pois é, né, Mariana? É o jornalismo de credibilidade aqui da TV Atalaia, sempre atento a todos os fatos. A gente está vendo aí essas imagens que foram cedidas com exclusividade através do nosso amigo repórter Douglas Magalhães. Essas imagens, Mariana, são do circuito de câmeras internas, né, lá de um prédio chamado Dr. José Machado de Souza. Fica ali na região da 13 de julho, especificamente na rua Poeta João Freire Ribeiro. Esse indivíduo que está chegando aí nas imagens é o Alan, que acabou morrendo nesse confronto com a polícia. Então a gente percebe, né, inclusive desde ontem, quando a gente entrou ao vivo aqui com o Thiago Leandro, delegado geral da Polícia Civil, é que se trata de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, nesse tipo de golpe, né, em fazer vítimas em várias regiões. Pessoas que vêm inclusive de outros estados, essas especificamente, né, do estado de São Paulo. Então, Mariana, essas imagens são bem concretas. A gente analisa aí, né, basicamente a mesma investida que ele fez no prédio que a gente cobriu lá, o apartamento de luxo, né, o Maison Saint-Marie. Só que esse, né, é lá do prédio Dr. José Machado de Souza. É na quarta-feira, era por volta das 11h24 da manhã, quando o Alan, né, ele se aproxima aí da portaria, né, a gente percebe que, diferente do outro, o porteiro não abre de cara o portão, ele inclusive chega até a falar ali, a gente percebe que ele está meio que conversando, né, há um diálogo no interfone, até que, segundos depois, o porteiro faz, portanto, a liberação do Alan, ele acaba entrando. Nessas imagens a gente percebe, olha a roupa dele, né? Uma roupa vermelha, um short, um tênisinho, como o delegado disse, um visual meio que de playboyzinho, né? Bem vestido, bem caráter e tudo mais. Logo depois que ele é liberado na portaria, a gente passa para uma câmera diferente. É logo ele aguardando, né, a hora da entrada dentro do elevador. Inclusive chega até um
uma outra pessoa, um terceiro homem, um segundo homem, melhor dizendo, uma aparência meio idosa aí, a gente não sabe se trata de um morador, até mesmo de um funcionário do condomínio, mas ele não demora muito não, a gente parece que o elevador demora um pouco, ele vai para o outro ambiente, mas o Alan ele fica ali esperando. Isso especificamente 11h27. Então ele pega o elevador, dentro do elevador a gente percebe que ele não para aí de estar mexendo no celular todo instante, é como se ele estivesse aí em uma comunicação com alguém, né, que estaria esperando, possivelmente a Monique, ou até mesmo o outro indivíduo, né, o Eliezer, né, que estava também com ele justamente no outro incidente. Então segundos depois ele chega no andar específico que foi onde ele invadiu. Então dali, Mariana, é exatamente 2 minutos depois, 11h27. Ele demorou, dentro desse residencial aí, cerca de 2 horas de relógio. A gente percebe que ele sai, quando ele entra já no elevador, ele já está com a mochila nas costas, né, provavelmente com itens que foram subtraídos dessa vítima. Tá com o celular na mão, pegou a cara de pau é tão grande, acho que ele estava tão nervoso que ele até pegou uma aguinha, viu, para tomar dentro do elevador. Desce como se não quisesse nada, o hall lá também flagra ele passando em direção à portaria e vai embora, Mariana. Então assim, o tempo que demorou dele, né, para sair desse residencial do José Machado para o Maison Saint-Marie, a distância, só para a gente ter noção, é de cerca de 1 quilômetro. Se ele for a pé, ele gastaria em média uns 10 minutos. Se ele fosse de veículo, de um carro, por exemplo, ele estaria gastando cerca de 3 minutos. Então, assim, a gente percebe que há uma troca de roupas. A gente percebeu aí na matéria do Douglas Magalhães que provavelmente a troca de roupa foi feita a mando da Monique Baron. Então, quando ele já chega lá, é até bom que a gente faça aí uma divisão de tela das imagens dele dentro de um prédio e dentro do residencial de luxo, para a gente ver que 1h30 depois, né, a diferença de um crime para o outro, ele troca de roupa. Então, eis a questão. Será que ele estaria dentro do veículo, Mariana? A gente não sabe se ele trocou, né, a roupa dentro do carro onde estava possivelmente a Monique. Então, assim, 1h30 depois, ele chegou para dar início a outra invasão dentro do apartamento de luxo, que foi quando a gente chegou para cobrir com exclusividade. Então ele chegou lá por volta das 3h38, já acompanhado o Alan, no caso, né, do Eliezer. Então aí se deu todo o outro incidente, né, o outro assalto. Então, Mariana, a gente sabe que é uma quadrilha muito especializada, provavelmente ele fez a mesma ação, né, de bater na porta dos indivíduos até achar um apartamento que estaria aberto ou que alguém tivesse aberto para que eles fizessem de refém e aí conseguir subtrair itens, né, dar um prejuízo aí para essas vítimas. Essas imagens chegaram hoje com exclusividade ao sistema de comunicação aqui da TV Atalaia e a gente está mostrando aqui porque realmente foram atos que eles acabaram fazendo ali, pelaquela região da Zona Sul de Aracaju, ali na região do bairro 13 de Julho. E a gente sabe, né, Mariana, que pessoas tão jovens, é como você bem disse, só tem 2 caminhos, né, para esses tipos de elementos. Ou é cadeia, ou é a morte. E, infelizmente, um deles, o Alan, acabou pegando o pior caminho, que foi morrendo em confronto com a polícia. Mariana. Triste, viu, Vinícius? E é como eu falei, se no primeiro momento se tem a sensação de que não é crime porque eles entram desarmados, mas eles saem armados. Eles levaram mais de uma arma, por exemplo, deste hotel de luxo. Agradeço, Vini, pelas informações. Agora eu mudo de assunto, são 6h26. Vou mudar de câmera. Eu te prejudiquei aí, não foi, Marcelão? Olhei para um lado e virei para o outro. Mas vamos aqui na 1. A invasão e o assalto que aconteceram no prédio de luxo levantaram mais uma vez a questão de segurança dentro dos condomínios. De quem é a culpa, quem vai arcar com os prejuízos dos moradores. O repórter Antônio Cardoso conversou com um advogado, especialista na área condominial. E você confere agora aqui no Cidade Alerta Sergipe. Foi bem aqui neste condomínio de luxo, na Zona Sul de Aracaju, onde ocorreu o assalto na última quarta-feira, que tem levantado dúvidas sobre as questões legais envolvendo este crime. Afinal de contas, e agora? De quem é a responsabilidade? Nesse caso depende, né? E existe ainda muito material para ser analisado, tanto pela polícia, porque vai necessitar averiguar
as especificidades do caso. Se houve conluio, se não houve conluio, se houve culpa, se não houve culpa. Então, isso tudo tem que ser analisado para que a gente consiga averiguar as responsabilidades em cada caso. O advogado especialista em direito imobiliário lembra que esse tipo de situação, por exemplo, pode ser prevista em convenção realizada pelos moradores do condomínio. Muitas pessoas banalizam esses instrumentos, mas é o que rege o condomínio, são as normas que regem o dia a dia do condomínio. Então, quando você compra um apartamento, você tem que dar uma analisada no regimento interno e na convenção, porque lá vai dizer explicitamente de quem é a responsabilidade no caso de furtos ou assaltos. Assaltos, por exemplo, fortuito externo. Não tem como alguém ter impedido aquele movimento do assaltante. Mas no caso de furto, se o regimento interno ou a convenção condominial guarnecer essa pessoa que foi vítima, pode sim ocorrer uma responsabilização por parte dos condôminos, ou seja, de todo o prédio em geral. E o advogado orienta como o condomínio deve agir neste tipo de caso. Respeitado o quórum, né, do regimento interno, ele pode estabelecer normas específicas para que não venha a ocorrer casos como tais. Por exemplo, aumentando o grau de vigilância dos prestadores de serviço, por exemplo, necessitando de fotos de pessoas que venham adentrar ao ambiente do próprio condomínio. Isso tudo pode ser levado em uma Assembleia Geral, ser discutido e sim pode ser feito uma maior segurança de todos os condôminos.